Neste exato momento, onde quer que você esteja, talvez sentado em sua casa, deitado em um leito hospitalar onde a dor parece não ter fim, ou caminhando pelas ruas movimentadas desta cidade que às vezes parece tão hostil e distante, eu quero que você saiba que não está sozinho, porque existe um guerreiro celeste que nunca abandona aqueles que o invocam com fé sincera. Aqueles que clamam por proteção quando as forças humanas já não são suficientes para enfrentar as batalhas invisíveis que se travam em nossa alma, em nossa mente, em cada decisão que precisamos tomar quando acordamos pela manhã sem saber se teremos forças para enfrentar mais um dia. São Miguel Arcanjo, príncipe dos exércitos celestiais, comandante supremo das hostes angelicais, defensor incansável de todos aqueles que se encontram cercados pelas trevas da ansiedade, do medo, da depressão, da solidão, das tentações que parecem nos arrastar para longe da luz divina, eu venho até você neste momento de profunda necessidade, trazendo comigo não apenas minhas próprias aflições, mas também as dores de todos aqueles que assistem a este vídeo, que encontraram nestas palavras um refúgio para suas almas cansadas, feridas pelas batalhas cotidianas que enfrentamos em um mundo cada vez mais desafiador, cada vez mais confuso, onde muitas vezes nos sentimos perdidos como ovelhas sem pastor, como náufragos em um oceano de incertezas que ameaça nos engolir a cada onda que nos atinge com força impiedosa. Glorioso São Miguel, eu sei que você conhece cada lágrima que derramei na madrugada quando todos dormiam e eu permanecia acordado, atormentado por preocupações que parecem não ter solução, por dívidas que se acumulam como montanhas impossíveis de escalar, por doenças que consomem meu corpo e minha esperança, por relacionamentos destruídos que deixaram em meu coração feridas tão profundas que às vezes penso que jamais vão cicatrizar, e é exatamente neste estado de vulnerabilidade absoluta, quando já não sei mais a quem recorrer, quando já esgotei todas as possibilidades humanas, quando os médicos balançam a cabeça sem respostas, quando os amigos se afastam porque não conseguem carregar o peso da minha dor junto comigo, quando a família não compreende a profundidade do abismo em que me encontro, é precisamente neste momento de colapso total que eu me volto para você, poderoso defensor, sabendo que sua espada flamejante tem o poder de cortar as correntes invisíveis que me prendem. Ao desespero, à angústia, ao sentimento avassalador de que não há mais saída, de que o túnel é escuro demais e longo demais para que eu consiga enxergar qualquer luz no final dele. Você que enfrentou Lúcifer e todo o seu exército de anjos caídos, você que bradou com voz trovejante aquelas palavras que ecoam pela eternidade, quem como Deus, mostrando que nenhum poder das trevas, por mais assustador que pareça, por mais dominador que se apresente, pode sequer comparar-se à majestade e ao poder do Altíssimo, eu imploro que traga essa mesma força para minha vida, para os meus dias que se arrastam pesados como correntes, para as minhas noites que se estendem intermináveis, repletas de pesadelos e inquietações, para aquele momento em que acordo no meio da madrugada com o coração disparado, sufocado pela ansiedade que aperta meu peito como se garras invisíveis estivessem tentando arrancar minha alma do corpo, e eu não consigo respirar direito, e o pânico toma conta de cada célula do meu ser, e eu me pergunto se vou conseguir sobreviver a mais um ataque, a mais uma crise, a mais uma batalha contra os demônios internos que sussurram mentiras terríveis em meus ouvidos, dizendo que eu não tenho valor, que eu sou um fracasso, que seria melhor se eu simplesmente desistisse de tudo e de todos. São Miguel Arcanjo, estenda sua proteção sobre mim quando eu sair de casa pela manhã, quando eu trancar a porta e descer as escadas ou entrar no elevador carregando comigo não apenas minha bolsa ou mochila, mas também todo o peso das responsabilidades que preciso cumprir, das contas que preciso pagar, das expectativas que precisam ser atendidas. E então eu entro no ônibus lotado onde mal consigo respirar, espremido entre dezenas de pessoas que também carregam suas próprias batalhas, seus próprios fardos. E durante aquele trajeto até o trabalho eu oro silenciosamente para que você me proteja dos perigos visíveis e invisíveis que rondam as ruas desta cidade violenta, onde a qualquer momento pode acontecer um assalto, um sequestro, um acidente, uma fatalidade que transformaria minha vida e a vida de minha família em um pesadelo irreversível. Porque sei que há forças malignas operando nas sombras, esperando o momento de vulnerabilidade para atacar aqueles que caminham sem proteção espiritual,
sem a couraça celestial que apenas os anjos podem fornecer. E quando eu finalmente chego ao trabalho, cansado antes mesmo de começar o dia, enfrentando aquele chefe que parece ter prazer em humilhar seus subordinados, ou aqueles colegas que tramam pelas costas, que fofocam, que conspiram para me derrubar porque não suportam ver alguém prosperando, alguém sendo abençoado, alguém recebendo o reconhecimento que eles acham que deveria ser deles. Eu preciso de sua intercessão, São Miguel, para que você coloque sua espada de fogo entre mim e aqueles que desejam meu mal, aqueles que lançam flechas envenenadas de inveja, de ciúme, de ódio disfarçado de cordialidade, e que você transforme todo esse mal direcionado contra mim em bênçãos que retornam para a vida daqueles que tentaram me ferir, porque eu não quero vingança, eu não quero retribuir mal com mal, eu só quero paz, eu só quero conseguir trabalhar dignamente para sustentar minha família, para pagar minhas contas, para realizar meu sonho simples de ter uma vida tranquila, segura, abençoada pela graça divina que flui através de seus guerreiros celestiais. Se você está assistindo a este vídeo agora e essas palavras estão tocando profundamente seu coração, se você reconhece em sua própria vida essas batalhas que estou descrevendo, essas dores que estou compartilhando, eu convido você a se inscrever neste canal, porque aqui você encontrará um refúgio espiritual, um lugar onde a fé é alimentada diariamente, onde orações poderosas como estas são compartilhadas para fortalecer sua caminhada, para lembrar você de que não está sozinho nesta jornada árdua. Através do vale de lágrimas que é esta existência terrena, e ao se inscrever você também estará ajudando este trabalho a alcançar mais pessoas, mais almas necessitadas, mais corações partidos que precisam desesperadamente ouvir que há esperança, que há um Deus que nos ama infinitamente, que há anjos poderosos como São Miguel prontos para lutar ao nosso lado se apenas tivermos a humildade de pedir, se apenas tivermos a fé de acreditar que o mundo espiritual é mais real e mais poderoso do que este mundo material que vemos com nossos olhos limitados. São Miguel Arcanjo, interceda por mim quando eu estiver na sala de espera do hospital, aguardando ansiosamente por resultados de exames que podem mudar completamente o rumo da minha vida, sentado naquelas cadeiras desconfortáveis, observando outras pessoas que também esperam com olhares preocupados, alguns com esperança ainda brilhando em seus olhos, outros já com aquela resignação pesada de quem recebeu notícias devastadoras, e eu fico ali imaginando qual será meu veredito, se o médico vai me chamar e dizer que está tudo bem, que foi apenas um susto, ou se ele vai me sentar e com voz cuidadosa me informar que há algo grave, algo que vai requerer tratamentos dolorosos, cirurgias arriscadas, meses ou anos de luta pela sobrevivência. E neste momento de terror paralisante eu preciso sentir sua presença. Poderoso arcanjo, eu preciso saber que você está ali comigo, que sua mão angelical está sobre meu ombro me transmitindo a força que eu não tenho, a coragem que me abandonou, a paz que fugiu do meu coração como um pássaro assustado que voa para longe, deixando o ninho vazio e frio. Proteja-me também, glorioso defensor celestial, quando eu estiver dirigindo pela cidade ou pela estrada, quando eu estiver no Uber voltando tarde da noite do trabalho, através de ruas desertas e mal iluminadas onde qualquer coisa pode acontecer, quando eu estiver na moto enfrentando o trânsito caótico desta selva urbana onde motoristas imprudentes ameaçam vidas a cada segundo com suas ultrapassagens perigosas e sua falta total de consideração pelo próximo, quando eu estiver no metrô ou no trem, lotado onde criminosos se misturam com trabalhadores honestos e você não sabe quem está ao seu lado, se é alguém que vai simplesmente seguir seu caminho ou alguém que está esperando a oportunidade perfeita para arrancar de você o celular, a carteira, aquele dinheiro suado que você mal tem para terminar o mês e que para eles é apenas mais um roubo, mais uma vítima, mais um número nas estatísticas de violência que crescem assustadoramente enquanto as autoridades parecem impotentes ou desinteressadas em resolver este problema que corrói nossa sociedade como um câncer maligno que se espalha sem controle. Quando eu chegar em casa à noite, exausto depois de um dia que drenou todas as minhas energias físicas, emocionais e espirituais, quando eu fechar a porta e finalmente me sentir relativamente seguro dentro daquelas 4 paredes que chamo de lar, mesmo assim eu preciso de sua vigilância, São Miguel, porque as forças das trevas não respeitam portas trancadas.
Não se intimidam com alarmes ou grades, elas podem infiltrar-se através das frestas invisíveis, através das brechas que deixamos abertas. Em nossa vida espiritual, quando negligenciamos a oração, quando nos afastamos de Deus, quando permitimos que pecados aparentemente pequenos criem rachaduras em nossa armadura espiritual, e então os demônios entram sorrateiramente como ladrões na noite, plantando sementes de discórdia entre marido e esposa, entre pais e filhos, entre irmãos que deveriam se amar, mas que se tornam estranhos ou até inimigos vivendo sob o mesmo teto, cada um trancado em seu próprio mundo de amargura, ressentimento e dor não cicatrizada. Quantas famílias estão sendo destruídas neste exato momento porque não têm proteção espiritual adequada, porque não invocam diariamente o nome poderoso de São Miguel Arcanjo para guardar suas casas, seus relacionamentos, seus filhos que estão crescendo em um mundo cada vez mais perigoso, cada vez mais cheio de tentações venenosas que se disfarçam de diversão inocente, de liberdade, de autoexpressão, mas que na verdade são armadilhas mortais preparadas pelo inimigo de nossas almas para arrastar, especialmente os jovens, para caminhos de destruição dos quais poucos conseguem retornar. Poderoso príncipe dos anjos, quando eu penso em todas as vezes que escapei da morte por um fio de cabelo, quando eu relembro aqueles momentos em que a tragédia estava a milímetros de acontecer, mas algo inexplicável, algo que os céticos chamariam de sorte ou coincidência, mas que eu sei com absoluta certeza que foi intervenção divina através de seus anjos da guarda, me salvou de um destino terrível. Eu me emociono até as lágrimas, porque reconheço que sua proteção tem estado sobre mim mesmo quando eu não merecia, mesmo quando eu estava distante de Deus, mesmo quando eu vivia uma vida de pecado sem me importar com as consequências espirituais de minhas escolhas. E ainda assim você não me abandonou completamente, você continuou afastando os piores perigos, preparando o caminho para que um dia, como hoje, eu pudesse acordar desta inconsciência espiritual e finalmente perceber que preciso desesperadamente de ajuda celestial para navegar por esta existência repleta de armadilhas, ciladas e emboscadas preparadas pelo maligno que odeia a humanidade com um ódio incompreensível, porque sabe que fomos criados à imagem e semelhança de Deus, porque sabe que apesar de toda a nossa fragilidade e pecaminosidade temos a oportunidade de um dia habitar no céu, naquele lugar de onde ele foi expulso para sempre por sua rebelião orgulhosa contra o Criador. São Miguel, você que foi escolhido por Deus para liderar as batalhas espirituais mais importantes da história da salvação, você que esteve presente nos momentos cruciais, lutando contra principados e potestades que governam as regiões celestiais das trevas, exercendo domínio sobre nações inteiras através de líderes corruptos, sistemas opressivos e ideologias destrutivas que se espalham como pragas pela sociedade, infectando mentes jovens nas universidades onde professores sem Deus ensinam que não existe verdade absoluta, que não existe moralidade objetiva, que cada um pode criar sua própria realidade e viver de acordo com seus desejos egoístas sem considerar o impacto devastador que isso tem sobre o tecido social, sobre as famílias, sobre as crianças inocentes que crescem confusas, sem fundamento, sem bússola moral para guiá-las através das tempestades que inevitavelmente virão em suas vidas. Eu imploro que você interceda junto ao trono de Deus por esta geração perdida, por estes jovens que entram na faculdade cheios de sonhos e ideais, mas que muitas vezes saem de lá com suas almas envenenadas por filosofias nihilistas, materialistas e hedonistas que prometem felicidade, mas entregam apenas vazio existencial, depressão profunda e uma sensação avassaladora de falta de propósito que leva tantos ao desespero, às drogas, ao álcool, a relacionamentos destrutivos e até ao suicídio como última tentativa de escapar de uma dor interior que se tornou insuportável. Quando estou na sala de aula, tentando me concentrar nas matérias que preciso estudar para passar nas provas, para me formar, para conseguir aquele diploma que supostamente me dará acesso a um futuro melhor, mas minha mente não consegue parar de se preocupar com os problemas em casa, com a doença da minha mãe, com o desemprego do meu pai, com as brigas constantes entre meus pais que parecem estar à beira da separação, com meu irmão que se envolveu com más companhias e está trilhando um caminho perigoso apesar de todos os nossos avisos e lágrimas. Quando tudo isso pesa sobre meus ombros jovens que não foram feitos para carregar tal fardo esmagador, eu preciso de sua força sobrenatural,
São Miguel, para não desmoronar completamente, para não desistir dos estudos, para não abandonar meus sonhos só porque a realidade presente é dura demais, cruel demais, desafiadora demais para alguém da minha idade que deveria estar apenas se preocupando com coisas simples, mas que ao invés disso carrega responsabilidades de adulto antes do tempo, amadurecendo rápido demais, perdendo aquela inocência e leveza que deveriam caracterizar a juventude, mas que foi roubada pelas circunstâncias difíceis, pela pobreza, pela violência, pela disfunção familiar que marca tantas vidas em nossa sociedade quebrada. E você que está assistindo, você que reconhece nestas palavras sua própria história ou a história de alguém que você ama, deixe seu amém nos comentários, porque quando você escreve essa palavra simples mas poderosa, você está concordando com esta oração, você está somando sua fé à fé de milhares de outras pessoas que também estão buscando a intercessão de São Miguel Arcanjo. E existe um poder tremendo na oração coletiva, na união de corações sinceros que se voltam juntos para o céu suplicando misericórdia, proteção e intervenção divina, porque Jesus prometeu que onde 2 ou 3 estiverem reunidos em seu nome, Ele estará no meio deles, e neste momento, através deste vídeo, milhares de nós estamos reunidos espiritualmente, criando uma corrente de oração tão forte que as próprias portas do inferno não poderão prevalecer contra ela. Então não subestime o poder do seu amém. Não pense que é apenas uma palavra insignificante que não faz diferença, porque cada amém pronunciado com fé é como uma flecha de luz que atravessa as trevas, que perfura os escudos dos demônios, que abre caminho para que as bênçãos celestiais possam fluir livremente em sua vida. Arcanjo guerreiro, quando eu estiver na fila do banco tentando resolver problemas financeiros que me tiram o sono, quando eu estiver na agência de empregos esperando por uma oportunidade que parece nunca chegar enquanto minhas reservas financeiras se esgotam e o desespero aumenta a cada dia que passa sem uma fonte de renda, quando eu estiver naquela sala de espera aguardando para ser chamado para uma entrevista de emprego onde minhas mãos suam frio, meu coração bate acelerado e minha mente fica em branco porque a ansiedade é tanta que mal consigo pensar direito, mal consigo articular respostas coerentes às perguntas que o entrevistador vai me fazer, e eu sei que há dezenas ou centenas de outros candidatos igualmente qualificados ou mais qualificados do que eu competindo pela mesma vaga, e as chances são tão pequenas, mas eu preciso tanto deste emprego. Eu preciso tanto desta oportunidade porque as contas estão atrasadas, porque o aluguel está vencido, porque meus filhos precisam comer, precisam de roupas, precisam de material escolar. E eu como pai ou como mãe sinto uma dor lancinante no peito quando olho para aqueles rostinhos inocentes confiando que vou prover para eles, esperando que eu resolva tudo como sempre resolvi, sem saber o quanto estou lutando, o quanto estou me sacrificando, o quanto às vezes vou dormir com fome para que eles possam comer, o quanto escondo minhas lágrimas para que eles não percebam a gravidade da nossa situação. São Miguel, seja meu advogado celestial nestes momentos cruciais. Coloque em minha boca as palavras certas para dizer, dê-me a sabedoria para responder adequadamente. Abra os olhos daquele entrevistador para que ele veja não apenas minhas qualificações técnicas, mas também meu caráter, minha determinação, minha disposição de trabalhar duro e ser um funcionário leal e dedicado. E se por algum motivo não for a vontade de Deus que eu consiga este emprego específico, então guie-me rapidamente para outra porta que esteja se abrindo, para outra oportunidade que seja ainda melhor, ainda mais adequada para mim, porque eu confio que você conhece o caminho que devo seguir mesmo quando eu não consigo enxergá-lo, mesmo quando parece que estou andando às cegas em um labirinto sem saída, você está lá no alto observando todo o percurso, vendo o quadro completo que eu não posso ver da minha perspectiva limitada, e você sabe exatamente qual porta eu devo atravessar, qual direção eu devo tomar, e sua missão é me guiar seguramente até meu destino divino se eu apenas tiver a humildade de pedir sua ajuda e a paciência de esperar no tempo de Deus ao invés de tentar forçar portas que ainda não estão prontas para serem abertas. Quando eu estiver viajando, seja uma viagem curta de ônibus até a cidade vizinha ou uma viagem longa de avião atravessando continentes, quando eu estiver confiando minha vida e a vida de meus entes queridos nas mãos de pilotos que não conheço, de motoristas que podem estar cansados ou distraídos,
de máquinas que podem falhar, de estradas perigosas onde acidentes acontecem todos os dias, ceifando vidas de pessoas que saíram de casa pela manhã sem imaginar que não voltariam. Eu preciso sentir sua presença protetora. São Miguel, eu preciso saber que seus anjos estão cercando aquele veículo, aquele avião, aquele trem, criando uma barreira espiritual impenetrável contra qualquer mal que tente nos alcançar, desviando o curso de eventos que poderiam resultar em tragédia, alertando os motoristas sobre perigos que eles não estão vendo, mantendo as máquinas funcionando adequadamente mesmo quando há falhas mecânicas que deveriam causar problemas, mas que milagrosamente não causam porque dedos angelicais estão tocando nas engrenagens, nos fios, nos sistemas de segurança, fazendo ajustes invisíveis que os mecânicos descobrirão depois e não conseguirão explicar como aquele veículo conseguiu chegar ao destino funcionando quando claramente havia algo errado que deveria ter causado uma pane completa. Quantas vezes sua intervenção silenciosa salvou vidas sem que as pessoas percebessem? São Miguel, quantos acidentes foram evitados porque você desviou aquele carro que ia bater de frente? Porque você fez aquele pneu furado acontecer exatamente antes da curva perigosa, onde se tivesse acontecido durante a curva teria resultado em morte certa. Porque você colocou aquele pensamento repentino na mente do motorista para ele verificar os freios antes da viagem, salvando assim toda a família que estava no carro. E essas pessoas seguem suas vidas sem saber o quão perto estiveram da tragédia, sem perceber que foram literalmente arrancadas das garras da morte pela intervenção poderosa dos anjos que atendem às orações dos fiéis, que respondem aos pedidos daqueles que invocam o nome santo de São Miguel antes de iniciar uma viagem, que fazem uma oração rápida mas sincera pedindo proteção. E essa fé simples move montanhas, essa confiança humilde em poderes celestiais cria um escudo invisível mas real, mais resistente do que qualquer armadura de aço, mais eficaz do que qualquer sistema de segurança inventado pelo homem. Se esta oração está tocando seu coração, se você está sentindo uma conexão profunda com estas palavras, eu convido você a compartilhar este vídeo com alguém que você sabe que precisa desesperadamente desta oração, aquele amigo que está passando por momentos difíceis, aquela parente que está doente, aquele colega de trabalho que está enfrentando desafios aparentemente insuperáveis. Porque quando você compartilha esta oração, você está literalmente se tornando um instrumento de Deus para levar esperança, conforto e proteção espiritual para almas que estão sendo esmagadas pelo peso de suas provações. Você está estendendo uma tábua de salvação para alguém que está se afogando em um mar de desespero. Você está acendendo uma vela na escuridão que está consumindo a vida de pessoas ao seu redor. E nunca subestime o impacto que este gesto simples pode ter. Porque talvez a pessoa com quem você compartilhar este vídeo esteja exatamente no momento em que estava prestes a desistir de tudo. E então ela recebe esta mensagem, assiste a este vídeo, ouve esta oração, e algo muda dentro dela. Uma centelha de esperança se reacende, uma força renovada surge do mais profundo de seu ser, e ela decide tentar mais uma vez, lutar mais uma batalha, dar mais um passo. E esse passo é o que faz toda a diferença entre a vitória e a derrota, entre a vida e a morte, entre a salvação e a perdição. Glorioso São Miguel Arcanjo, quando olho para o estado do mundo atual, quando vejo as notícias todos os dias bombardeando-nos com histórias de violência, corrupção, guerras, desastres naturais, pandemias, crises econômicas que deixam milhões de famílias na miséria. Sistemas políticos falidos onde líderes mentem descaradamente e servem seus próprios interesses ao invés de cuidar do povo que os elegeu. Quando vejo a imoralidade sendo celebrada e a virtude sendo ridicularizada. Quando vejo crianças sendo doutrinadas em ideologias que destroem sua inocência e confundem sua identidade. Quando vejo a família tradicional sendo atacada de todos os lados como se fosse um conceito obsoleto e prejudicial que precisa ser desconstruído. Quando vejo a própria ideia de verdade sendo relativizada até o ponto onde cada pessoa supostamente tem sua própria verdade e todas as verdades são igualmente válidas mesmo quando contradizem umas às outras logicamente, quando vejo tudo isso acontecendo simultaneamente em uma velocidade vertiginosa que mal nos dá tempo para processar uma crise antes que a próxima já esteja batendo à nossa porta, eu percebo que estamos vivendo tempos apocalípticos, tempos que foram profetizados há milhares de anos,
tempos em que o mal se manifesta com uma ousadia sem precedentes porque sabe que seu tempo está se esgotando. E então minha oração a você se torna ainda mais urgente, ainda mais desesperada, porque se houve algum momento na história da humanidade em que precisamos da proteção dos anjos guerreiros, esse momento é agora, é hoje. É nesta geração que está testemunhando a aceleração final dos eventos que levarão ao confronto definitivo entre as forças da luz e as forças das trevas. Defenda-nos, São Miguel, contra as forças demoníacas que estão operando abertamente em nossa sociedade, se infiltrando em instituições que eram sagradas, corrompendo líderes religiosos que deveriam ser pastores fiéis, mas que se tornaram lobos devoradores mais interessados em dinheiro, poder e fama do que em alimentar espiritualmente o rebanho que foi confiado aos seus cuidados, profanando templos que deveriam ser casas de oração, mas que se transformaram em negócios lucrativos onde a palavra de Deus é distorcida para se ajustar às preferências das massas ao invés de desafiar as pessoas a se arrependerem de seus pecados e viverem vidas santas separadas para Deus. Interceda por todos os verdadeiros servos de Deus que estão tentando permanecer fiéis em meio a esta apostasia generalizada, que estão pregando a verdade mesmo quando isso os torna impopulares, mesmo quando são perseguidos, ridicularizados, cancelados, impedidos de falar, censurados em plataformas digitais porque suas mensagens são consideradas ofensivas para aqueles que preferem viver em suas bolhas de ilusão do que confrontar realidades espirituais desconfortáveis que exigem mudança radical de vida. Quando acordo de manhã e pego meu celular, aquele dispositivo que se tornou uma extensão do meu próprio corpo, tão viciado estou nele, e começo a rolar infinitamente através de redes sociais onde minha mente é bombardeada por milhares de mensagens, imagens, vídeos, a maioria deles completamente inúteis, muitos deles prejudiciais, alguns deles abertamente malignos, projetados deliberadamente para me fazer sentir inadequado, invejoso, ansioso, deprimido, viciado em comparações impossíveis com vidas cuidadosamente curadas que não refletem a realidade, mas apenas uma fachada perfeita que esconde por trás dela os mesmos problemas, as mesmas lutas, as mesmas inseguranças que todos nós temos. Eu preciso de sua proteção, São Miguel, contra esta guerra psicológica que está sendo travada nas mídias sociais. Esta manipulação massiva de percepções e emoções através de algoritmos projetados não para nosso bem-estar, mas para maximizar o tempo que passamos grudados nas telas, porque isso gera mais dinheiro para as corporações que não se importam que estamos nos tornando uma sociedade de zumbis viciados digitalmente, cada vez mais isolados apesar de estarmos supostamente mais conectados do que nunca, cada vez mais infelizes apesar de termos acesso a mais entretenimento e informação do que qualquer geração anterior na história da humanidade. Proteja especialmente as crianças e adolescentes, poderoso arcanjo, que estão crescendo neste ambiente digital tóxico sem ter ainda maturidade ou discernimento para filtrar o que é real do que é manipulação, o que é saudável do que é destrutivo, e que estão sendo expostos prematuramente a conteúdos sexuais explícitos. A pornografia que destrói sua capacidade de ter relacionamentos saudáveis no futuro. A cyberbullying que leva alguns deles ao suicídio porque não conseguem suportar a humilhação pública viral. Há comparações constantes com influenciadores que promovem padrões de beleza impossíveis, levando meninas a desenvolverem transtornos alimentares e meninos a se sentirem fracassados porque não têm os músculos, o dinheiro, o estilo de vida glamouroso que vem nas telas, sem perceberem que muito disso é ilusão criada através de filtros, edição de fotos, endividamento irresponsável e, em muitos casos, pura mentira. Coloque um escudo protetor ao redor dessas mentes jovens e impressionáveis. Desperte nos pais a urgência de monitorar o que seus filhos estão consumindo online. Dê sabedoria às famílias para estabelecerem limites saudáveis no uso de tecnologia antes que seja tarde demais, antes que seus filhos já estejam tão viciados, tão desensibilizados, tão corrompidos que se tornará extremamente difícil resgatá-los de volta para a realidade, para relacionamentos genuínos cara a cara, para atividades saudáveis ao ar livre, para conversas profundas que constroem caráter ao invés de interações superficiais de curtidas e comentários que não alimentam a alma. E você que chegou até aqui nesta oração,
investindo seu tempo precioso para ouvir estas palavras que estão fluindo não apenas da minha boca, mas do Espírito Santo que inspira toda oração verdadeira, mostre seu apoio curtindo este vídeo, porque cada curtida ajuda o algoritmo do YouTube a recomendar esta oração para mais pessoas que estão buscando ajuda espiritual, que estão procurando desesperadamente por uma palavra de esperança, por uma conexão com o divino, por algo que faça sentido em meio ao caos que se tornou suas vidas. E quando você curte este vídeo, você está literalmente ajudando a espalhar a luz de Deus através das trevas digitais. Você está contribuindo para que mais almas sejam alcançadas pela mensagem de proteção e intercessão que São Miguel Arcanjo oferece a todos que o invocam com fé sincera. Então não subestime o poder deste gesto simples. Não pense que é apenas um clique sem importância, porque no reino espiritual cada ação tem consequências, cada decisão gera ondas que se espalham para além do que podemos ver ou imaginar. São Miguel Arcanjo, quando eu estiver enfrentando tentações que parecem irresistíveis, quando aquele vício antigo que eu pensei ter superado voltar com força total me arrastando de volta para comportamentos destrutivos que eu jurei nunca mais repetir, quando eu sentir aquela compulsão avassaladora por álcool, drogas, pornografia, jogo, compras descontroladas, comida em excesso ou qualquer outra forma de escape que uso para entorpecer a dor que não consigo enfrentar de forma saudável, eu imploro que você intervenha com poder, que coloque sua espada flamejante entre mim e aquela tentação, que corte as correntes invisíveis que me prendem a esses padrões autodestrutivos que eu repito compulsivamente mesmo sabendo racionalmente que estão destruindo minha saúde, meus relacionamentos, minhas finanças, meu futuro. Porque a parte racional do meu cérebro não tem poder sobre a parte emocional ferida que está gritando por alívio imediato da angústia, que está disposta a aceitar o prazer momentâneo mesmo sabendo que o preço que pagarei depois será alto demais, que virão a culpa, a vergonha, o auto-ódio, as promessas quebradas mais uma vez, a decepção nos olhos daqueles que confiam em mim e que eu continuo decepcionando repetidamente apesar de minhas melhores intenções. Traga libertação verdadeira, não apenas força de vontade temporária que dura alguns dias ou semanas antes que eu recaia novamente, mas libertação profunda que vai à raiz do problema, que cura as feridas emocionais que alimentam esses vícios, que preenche os vazios na minha alma com a presença de Deus ao invés de substitutos baratos que prometem satisfação mas entregam apenas mais vazio, mais desespero, mais escravidão. Interceda junto ao Pai Celestial para que Ele envie seu Espírito Santo para me renovar completamente de dentro para fora, para me dar não apenas o desejo de mudar mas também o poder sobrenatural necessário para efetuar essa mudança. Porque eu já tentei mudar por conta própria inúmeras vezes e falhei toda vez, já fiz promessas para Deus que não consegui cumprir, já estabeleci metas e quebrei todas elas, e agora estou chegando ao fim de mim mesmo reconhecendo que sou completamente impotente contra essas forças que me dominam, que preciso de ajuda divina ou estarei perdido para sempre neste ciclo vicioso que está me levando lentamente mas certamente para a destruição total. Quando eu estiver deitado em um leito hospitalar, conectado a máquinas que apitam constantemente, com tubos saindo do meu corpo, sentindo dores que os medicamentos mal conseguem controlar, enfrentando a possibilidade muito real de que posso não sair deste hospital vivo, de que meus dias nesta terra podem estar chegando ao fim mais cedo do que eu imaginava, mais cedo do que eu planejava, antes de eu ter tido a chance de fazer tantas coisas que queria fazer, de dizer tantas coisas que precisava. Dizer para as pessoas que amo, de consertar relacionamentos quebrados, de pedir perdão por mágoas que causei, de cumprir propósitos que sinto que Deus colocou em meu coração mas que adiei pensando que teria mais tempo, sempre mais tempo, sem perceber que o tempo é a única coisa que definitivamente vai acabar para todos nós, que a morte não avisa quando vai chegar. Não espera até que estejamos prontos, não se importa com nossos planos e sonhos inacabados. Nestes momentos de confronto com minha própria mortalidade, quando o véu entre este mundo e o próximo parece tão fino que quase posso ver através dele, eu preciso sentir sua presença protetora. São Miguel, preciso saber que você está guardando não apenas meu corpo físico, mas especialmente minha alma eterna. Que quando chegar a hora da minha partida desta vida terrena, você estará lá para escoltar minha alma em segurança através dos perigos que esperam naquela jornada, protegendo-me dos demônios.
que tentarão me acusar, me condenar, me arrastar para baixo. Mas você com sua autoridade celestial os afastará ordenando que recuem, porque esta alma foi comprada pelo sangue precioso de Jesus Cristo e nenhuma força do inferno tem direito legal sobre ela. E se não for ainda minha hora de partir, se Deus em sua misericórdia decidir me conceder mais tempo nesta terra, então interceda por minha cura completa, para que os médicos encontrem o tratamento correto, para que meu corpo responda positivamente aos medicamentos, para que aquela doença que parecia terminal recue milagrosamente, deixando os profissionais de saúde perplexos sem conseguir explicar cientificamente como isso aconteceu. Então eu serei um testemunho vivo do poder de Deus, uma prova ambulante de que milagres ainda acontecem quando oramos com fé, quando invocamos a intercessão dos santos e anjos, quando nos humilhamos diante do Criador reconhecendo nossa total dependência dele para cada batida do coração, cada respiração que tomamos, cada dia que vivemos, porque a vida é um presente merecido, um milagre contínuo que tomamos como garantido até que algo acontece que nos faz perceber quão frágil é realmente nossa existência, quão rapidamente pode ser tirada de nós, quão precioso é cada momento que temos com aqueles que amamos. São Miguel, proteja minha mente contra os ataques espirituais que vêm na forma de pensamentos obsessivos, intrusivos, que me atormentam dia e noite, pensamentos de preocupação excessiva que me fazem imaginar os piores cenários possíveis até que fico paralisado de medo e incapaz de tomar qualquer decisão ou ação, pensamentos de autocondenação que me dizem que sou inútil, sem valor, que não mereço amor ou felicidade, que seria melhor se eu nunca tivesse nascido, pensamentos blasfemos contra Deus, que me chocam e me enchem de culpa porque não quero pensar essas coisas, mas elas aparecem na minha mente involuntariamente como se alguém estivesse sussurrando veneno em meus ouvidos, e eu sei que esse alguém são os demônios que tentam me fazer duvidar de Deus, me afastar dele, me convencer de que cometi o pecado imperdoável e que não há mais esperança para mim, que estou condenado de qualquer forma. Então por que continuar tentando? Por que continuar lutando? Por que não simplesmente desistir e deixar a escuridão me consumir completamente? Mas eu rejeito essas mentiras, declaro guerra contra esses pensamentos destrutivos e clamo pelo seu auxílio poderoso para expulsar essas vozes demoníacas da minha mente, para purificar meus pensamentos com a verdade da palavra de Deus, para me lembrar constantemente de quem eu realmente sou, não um fracasso condenado, mas um filho amado de Deus, criado com propósito, destinado para coisas grandiosas, mesmo que as circunstâncias presentes pareçam negar completamente essa realidade, porque a verdade espiritual é mais real do que a verdade circunstancial. O que Deus diz sobre mim é mais verdadeiro do que o que meus sentimentos me dizem. O que está escrito nas Escrituras Sagradas tem mais peso do que as acusações que o inimigo lança contra mim dia após dia tentando me quebrar, tentando me fazer aceitar uma identidade falsa baseada em minhas falhas e fraquezas ao invés da identidade verdadeira baseada em quem Cristo diz que eu sou nele. Príncipe glorioso dos exércitos celestiais, quando eu olho ao redor e vejo tantas pessoas que amam afastadas de Deus, vivendo como se ele não existisse, perseguindo prazeres vazios que nunca satisfazem, acumulando riquezas materiais que não podem levar para a eternidade, construindo suas vidas sobre fundamentos de areia que serão varridos quando as tempestades vierem. E essas tempestades certamente virão porque ninguém escapa das provações desta vida, ninguém passa incólume pelas tragédias que, eventualmente, alcançam a todos sem exceção, ricos e pobres, famosos e desconhecidos, religiosos e ateus, porque vivemos em um mundo caído onde o sofrimento é universal e inevitável. A única questão é se teremos uma âncora espiritual para nos segurar quando essas tempestades vierem, ou se seremos arrastados pela correnteza porque construímos nossas vidas sobre nada mais sólido do que nossas próprias forças limitadas, nossa própria sabedoria falível, nossos próprios recursos esgotáveis. Interceda por estas almas preciosas que estão caminhando cegamente em direção ao precipício, que não percebem o perigo em que se encontram porque foram anestesiadas pela cultura secular que as convenceu de que não existe vida após a morte, que não existe julgamento, que não existem consequências eternas para as escolhas temporais que fazemos aqui, que podemos viver como bem entendermos sem prestar contas a ninguém, uma mentira conveniente que permite que as pessoas se entreguem a seus desejos.
sem restrição, mas que um dia será exposta como a fraude mortal que sempre foi quando elas se encontrarem diante do tribunal de Cristo sem nenhuma preparação, sem nenhuma defesa, sem nenhuma desculpa válida para uma vida desperdiçada em trivialidades enquanto ignoravam completamente o propósito eterno para o qual foram criadas. Que sua intercessão poderosa arranque os véus de cegueira espiritual que cobrem os olhos de tantos, que o Espírito Santo traga convicção de pecado, de justiça e de julgamento vindouro, que as pessoas acordem de seu estupor espiritual antes que seja tarde demais, antes que a morte chegue repentinamente como um ladrão na noite e não haja mais oportunidade de arrependimento. Não haja mais chance de fazer as pazes com Deus, não haja mais tempo para consertar o que está quebrado, e então venha o terror indescritível de perceber que fizeram a escolha errada, que desperdiçaram a única vida que tinham, que trocaram a eternidade no paraíso pela eternidade no tormento porque preferiram seus pecados temporários à santidade que parecia muito restritiva, muito exigente, muito incompatível com o estilo de vida que queriam viver. São Miguel, lute pelas almas daqueles que nem sequer sabem que estão em perigo, que não entendem que é uma batalha furiosa sendo travada por suas almas eternas, que não percebem que cada dia que vivem sem se render a Cristo é um dia em que as forças das trevas consolidam seu domínio sobre elas, tornando cada vez mais difícil o arrependimento porque o coração se endurece gradualmente como concreto que vai secando até ficar impossível de penetrar. Quando eu estiver no trabalho enfrentando injustiças, sendo responsabilizado por erros que não cometi, sendo preterido em promoções que mereci em favor de pessoas menos qualificadas, mas que têm os contatos certos ou que estão dispostas a comprometer sua integridade de maneiras que eu não estou, quando eu vir corrupção sendo recompensada enquanto a honestidade é punida, quando eu sentir aquela raiva fervendo dentro de mim contra sistemas injustos, contra pessoas egoístas que pisam nos outros para subir na escada corporativa, contra aquele chefe abusivo que usa sua posição de poder para humilhar subordinados porque isso faz sentir importante, eu preciso da sua ajuda para controlar minha língua, para não reagir de forma que vá piorar minha situação, para não buscar vingança que parece tão doce na imaginação, mas que só traria mais problemas na realidade, para ao invés disso confiar que Deus vê tudo, que nenhuma injustiça passa despercebida por seus olhos oniscientes, que haverá um dia de acerto de contas quando cada pessoa terá que responder por suas ações, e naquele dia aqueles que abusaram de seu poder, que oprimiram os fracos, que enriqueceram através de meios desonestos, que subiram pisando em cadáveres, descobrirão que todo aquele sucesso mundano não significa absolutamente nada diante do trono do juízo de Deus, onde a única moeda que tem valor é o caráter moral e a fidelidade às leis divinas. Dê-me sabedoria sobrenatural, glorioso arcanjo, para navegar ambientes de trabalho tóxicos sem perder minha integridade, para saber quando falar e quando ficar em silêncio, quando lutar e quando recuar estrategicamente, quando permanecer em um emprego difícil porque é lá que Deus me quer como testemunha de sua luz em meio às trevas, e quando sair porque o ambiente se tornou tão venenoso que está destruindo minha saúde física, mental e espiritual, e Deus está me chamando para algo novo, algo melhor, algo mais alinhado com meu propósito divino. Proteja-me também contra a sedução do sucesso mundano que pode ser igualmente perigosa quanto o fracasso, porque quando as coisas começam a dar certo, quando o dinheiro começa a entrar, quando o reconhecimento e o prestígio chegam, é fácil esquecer de onde vieram essas bênçãos, é fácil começar a atribuir o sucesso à própria inteligência, ao próprio esforço, às próprias habilidades, esquecendo que foi Deus quem deu essas habilidades, que foi Ele quem abriu as portas, que foi Ele quem orquestrou as circunstâncias. Então o orgulho se infiltra silenciosamente, levando à queda que Provérbios avisa que inevitavelmente segue a altivez. Se você sentiu esta oração ressoar profundamente em seu espírito, se reconheceu sua própria jornada nestas palavras, se sentiu o toque do Espírito Santo convidando você a um relacionamento mais profundo com Deus através da intercessão dos santos e anjos, então deixe seu amém nos comentários, deixe seu testemunho de como São Miguel Arcanjo já operou em sua vida. Porque quando você compartilha suas experiências, você está encorajando outros que estão lutando batalhas similares. Você está construindo uma comunidade de fé onde as pessoas se apoiam mutuamente ao invés de caminharem sozinhas.
Você está cumprindo o mandamento bíblico de carregar os fardos uns dos outros, e há um poder tremendo quando crentes se unem em oração concordante, quando muitas vozes se elevam juntas ao céu não em caos desorganizado mas em harmonia espiritual, como um coro angelical que se junta ao louvor que já está acontecendo continuamente no céu ao redor do trono de Deus, porque a adoração na terra é um eco da adoração no céu. E quando oramos estamos literalmente participando daquela realidade celestial mesmo enquanto ainda estamos presos nestes corpos mortais, caminhando por este vale de lágrimas, esperando pelo dia glorioso quando seremos libertados destas limitações e poderemos entrar plenamente naquela dimensão onde não há mais dor, não há mais lágrimas, não há mais morte, onde tudo o que é quebrado será restaurado, tudo o que foi perdido será encontrado, e estaremos para sempre na presença daquele que nos amou o suficiente para morrer em nosso lugar. São Miguel Arcanjo, interceda por aqueles que neste exato momento estão em situações de emergência, aqueles que estão no pronto-socorro lutando pela vida depois de um acidente terrível, aqueles que estão sendo operados às pressas porque algo deu errado e os médicos estão correndo contra o tempo, aqueles que acabaram de receber diagnósticos devastadores que mudaram completamente a trajetória esperada de suas vidas, aqueles que estão em salas de parto enfrentando complicações que colocam em risco a vida da mãe ou do bebê ou de ambos, aqueles que estão em zonas de guerra onde bombas caem do céu sem aviso e balas voam de todas as direções e não há lugar seguro para se esconder, aqueles que estão sendo mantidos reféns por criminosos ou terroristas que não valorizam a vida humana, aqueles que estão presos injustamente em prisões onde são torturados e abusados sem que ninguém saiba onde estão, aqueles que estão fugindo de perseguição religiosa ou política, atravessando fronteiras perigosas, onde guardas atiram para matar e não fazem perguntas. Estenda seu manto protetor sobre todos estes que estão em perigo iminente, que precisam de milagres imediatos, que não têm tempo para orações longas, mas que em seu desespero gritam apenas uma palavra: socorro, e essa palavra é suficiente. Essa única palavra proferida com fé genuína tem o poder de mobilizar exércitos angelicais que voam mais rápido que a luz para socorrer aquela alma em perigo, porque Deus ouve o clamor dos aflitos, Ele não ignora o grito dos desesperados, Ele não está distante e indiferente como alguns imaginam, mas está profundamente envolvido, profundamente comprometido, profundamente apaixonado por cada uma de suas criaturas, e sofre conosco quando sofremos, chora conosco quando choramos, e se alegra conosco quando nos alegramos. Proteja também, poderoso defensor, aqueles que trabalham em profissões perigosas onde arriscam suas vidas diariamente para servir e proteger outros, os policiais que enfrentam criminosos armados, os bombeiros que entram em edifícios em chamas para resgatar pessoas presas, os paramédicos que chegam primeiro nas cenas de acidentes horríveis e precisam tomar decisões de vida ou morte em segundos. Os soldados que lutam em campos de batalha distantes, defendendo liberdades que muitos tomam como garantidas sem perceber o preço em sangue que foi pago por elas. Os marinheiros e pescadores que trabalham em mares tempestuosos onde uma onda errada pode virar o barco e mandar todos para uma tumba aquática. Os trabalhadores de construção que operam maquinaria pesada em grandes alturas onde um passo em falso significa morte certa. Os mineiros que descem às profundezas da terra, onde podem ficar presos por deslizamentos ou explosões de gás. Os eletricistas que trabalham com voltagens que podem matar instantaneamente. Os jornalistas que relatam de zonas de conflito onde são alvos frequentes de grupos que não querem que suas atrocidades sejam expostas ao mundo. Guarde todos estes trabalhadores corajosos que servem à humanidade através de sacrifício pessoal, que deixam suas famílias todas as manhãs sem garantia de que voltarão à noite, e interceda para que retornem em segurança para seus entes queridos que esperam ansiosamente, que oram fervorosamente, que confiam em sua proteção angelical para trazer de volta aqueles que amam. Quando chegar minha hora final, quando eu tiver vivido todos os dias que me foram concedidos nesta terra e for tempo de fazer a transição para a eternidade, eu oro desde já, São Miguel Arcanjo, que você esteja ao meu lado naquele momento solene e aterrorizante, que você afugente os demônios que certamente virão tentar reivindicar minha alma baseados em todos os meus pecados e falhas e imperfeições, mas você os silenciará com a verdade de que meus pecados foram lavados pelo sangue do Cordeiro.
que eu fui justificado pela fé em Jesus Cristo, que não sou perfeito, mas sou perdoado, não sou justo em mim mesmo, mas fui revestido com a justiça de Cristo, não mereço o céu por minhas próprias obras, mas recebi-o como presente gratuito da graça de Deus. Escolte minha alma em segurança através do vale da sombra da morte que os salmistas mencionaram, aquela jornada misteriosa e assustadora que todos devem fazer sozinhos, mas que com sua presença angelical não preciso temer nenhum mal, porque você é mais poderoso do que qualquer força demoníaca que possa tentar me interceptar, e você me entregará seguramente nas mãos daquele que me criou, me amou, me redimiu, me santificou e agora me glorifica, recebendo-me finalmente em casa depois de uma longa e difícil peregrinação através deste mundo de exílio. E até que esse dia chegue, seja ele daqui a muitos anos ou daqui a poucos dias, porque ninguém conhece o dia nem a hora, continue intercedendo por mim diariamente, São Miguel, não apenas nas crises dramáticas, mas também nas lutas mundanas e cotidianas que podem não parecer tão importantes, mas que juntas compõem a substância real da vida. As pequenas decisões que tomamos centenas de vezes por dia que moldam nosso caráter gradualmente, as tentações aparentemente insignificantes que, se não forem resistidas, criam hábitos que eventualmente se tornam vícios, as oportunidades de fazer o bem que podemos facilmente deixar passar porque estamos muito ocupados ou muito cansados ou muito focados em nossos próprios problemas. Inspire-me a viver cada dia com intencionalidade espiritual, acordando pela manhã não apenas para sobreviver mais 24 horas, mas para cumprir propósito divino, para ser sal e luz no mundo, para representar Cristo autenticamente para todos que cruzarem meu caminho, para fazer diferença eterna na vida de pelo menos uma pessoa todos os dias através de palavra gentil, ação generosa, oração intercessora, encorajamento oportuno, porque no final das contas, quando eu estiver no meu leito de morte olhando para trás em minha vida, não será o dinheiro que ganhei ou as realizações profissionais que importarão, mas sim os relacionamentos que cultivei, o amor que dei e recebi, o impacto positivo que tive em outras almas, as vidas que foram tocadas e transformadas porque eu passei por este mundo e deixei as coisas um pouco melhor do que encontrei. Amém, São Miguel Arcanjo. Amém a tudo que você representa. Amém ao seu serviço fiel ao longo dos séculos. Amém à sua lealdade inabalável a Deus mesmo quando um terço dos anjos escolheu a rebelião. Amém à sua disposição de lutar nossas batalhas quando somos fracos demais para lutar por nós mesmos. Amém à sua intercessão poderosa que move montanhas e abre caminhos onde parecia não haver nenhum. Amém à sua proteção constante que nos guarda de perigos que nem sequer sabemos que existem, e que esta oração que fizemos juntos, você que está assistindo e eu que estou proferindo estas palavras inspiradas pelo Espírito, ressoe pelos corredores do céu e desça sobre nossas vidas como chuva refrescante sobre terra ressequida, trazendo renovação, restauração, reavivamento espiritual que nos transforma de glória em glória até que finalmente sejamos conformados completamente à imagem de Cristo e possamos estar na presença de Deus sem vergonha, sem medo, sem máscara, plenamente conhecidos e plenamente amados por toda a eternidade. E todo aquele que concordou com esta oração, que permitiu que estas palavras penetrassem profundamente em seu espírito, que abriu seu coração para receber a bênção que está sendo derramada através desta invocação do santo nome de São Miguel Arcanjo, diga comigo agora, diga com fé, diga com convicção, diga acreditando que será ouvido e atendido porque a promessa da Escritura é clara. Peçam e receberão, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta. Então juntos declaramos: Amém, Amém, Amém.